E hoje falaremos de potenciação. E você já ouviu falar esse nome? Você sabe o que é? A gente começa com o seguinte exemplo. Quanto é 5 vezes 5 vezes 5? Ah, professor, é fácil. É só fazer esse produto e o resultado multiplicar por 5. É verdade. A mesma coisa com esse exemplo 2, só que agora nós temos vários 2. E no exemplo 3 também, só que agora é com 3. E decorre disso a ideia de potenciação. É um produto onde todos os fatores são iguais. Nesse primeiro exemplo foi 5, depois um 2, depois um 3. Vamos à definição. Se você tiver A vezes A, N vezes aparece o valor A, você pode escrever de uma forma diferente. Você escreve o A e coloca esse N aqui em cima. A elevado a N significa A vezes A vezes A, N vezes. N vezes vai aparecer o número A. Nesse caso, o A elevado a N é dito potência. O N, que é o número que fica aqui, que vai indicar quantas vezes o A vai aparecer, é o expoente. E o A é a base. Esse A pode ser qualquer número real e, inicialmente, esse N vai ser um número natural. Só que nós vamos generalizar isso para outros números que não sejam naturais. Ainda a respeito disso, nós temos o seguinte. Por definição, A elevado a zero é igual a 1. E isso se o A for diferente de zero, porque zero elevado a zero não está definido. E se o expoente for 1, A elevado a 1 é o próprio A. Faz sentido. Nesse caso, não teremos um produto, porque só temos uma letra A, mas por definição, A elevado a 1 também é A. Vamos ao seguinte exemplo. Quanto é 4 elevado a 3? É só você fazer. 4 vezes 4 vezes 4, 3 vezes. Se você quisesse descobrir o valor, era só multiplicar. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E aqui no item B, a mesma coisa. Vai ser 2 sobre 5, vezes 2 sobre 5, vezes 2 sobre 5, vezes 2 sobre 5. Se você quiser descobrir quanto vai dar isso, é só fazer o produto. Aqui eu tenho frações, no produto é fácil, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E o denominador, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. No item C, a mesma coisa, agora nós temos um número decimal. 0,2 vezes 0,2. Vocês já aprenderam a fazer multiplicação com números decimais. Façam aí e me digam quanto é o resultado. E no item D, a mesma coisa. Só que aqui eu tenho um número negativo. Então, a gente coloca menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí tem que lembrar que precisa fazer jogo de sinal. Menos com menos já mais, com menos já menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E de maneira geral, se você tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai dar um número negativo. Já se esse expoente fosse par, daria um número positivo, como é o caso do item E. Eu tenho menos 1 vezes menos 1 várias vezes. A parte do 1 eu já sei que vai dar 1. E esse sinal elevado a uma potência 100, que é par, vai dar positivo, então ficaria mais 1. A potenciação tem a propriedade fundamental. Que propriedade é essa? Vamos ver se você concorda comigo. Eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. Quem é esse 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. E quem é o 2 elevado a 4? É a mesma coisa, só que agora 4 vezes. E se a gente fosse escrever numa potência única, como é que a gente escreveria isso? Seria 2 elevado a quanto? Só contar quantos 2 apareceram. Nesse caso foi 7. Então fica 2 elevado a 7. E qual a relação que existe entre os expoentes iniciais, o 3 e o 4, e esse 7 que nós obtivemos? O 7 é igual a 3 mais 4. De maneira geral, se você tiver A elevado a N vezes A elevado a M, isso é a mesma coisa do A elevado a N mais N. Assim como nós fizemos anteriormente com o 3 e o 4. Então, quando você soma, dá 7. Que a gente pode ler do seguinte modo. Na multiplicação de potências de mesma base, isso é fundamental, que as bases sejam iguais. Repete a base, foi o que eu fiz aqui, e somos o expoente, N mais N. Vamos a um exemplo. Como a gente pode escrever como uma única potência? Observe que aqui eu tenho um produto de potências de mesma base. Pelo que nós vimos, é só repetir a base, nesse item A é 4, e somar os expoentes. 3 mais 5 dá 8. Então, fica 4 à oitava. Vamos fazer o item B. Observe que eu tenho também multiplicação de potências de mesma base. Vamos repetir a base, que nesse caso é 2 sobre 5.
e somar os expoentes. 4 mais 6 é 10. E aqui no item C, a mesma coisa. Vai ficar 0,2 elevado a quanto? 2 mais 5, que dá 7. E no item D, a mesma coisa, só que agora a base é menos 2 e a soma dos expoentes dá 13. É uma propriedade bem simples de se trabalhar e extremamente útil. Nós definimos potência quando o expoente é natural, que são aqueles números 0, 1, 2, 3. E se a gente tivesse número negativo? O que a gente faz? Por exemplo, quanto é 2 elevado a menos 3? Faz sentido? O que vocês acham? Vamos lá. Inicialmente, observe o seguinte. Vocês lembram que diz a propriedade fundamental? Se esse valor aqui estiver definido pela propriedade fundamental, já que eu tenho a multiplicação de potências de mesma base, isso daqui deveria ser 2 elevado à soma dos expoentes. Mas quanto é menos 3 mais 3? Menos 3 mais 3 é 0. E quanto é 2 elevado a 0? Nós vimos que isso daqui é 1. Então, esse valor aqui, se a gente passar essa outra parte, 2 à terceira, para outro membro, vai ficar como? Isso daqui vai ficar 2 elevado a menos 3, vai ser 1 dividido por 2 à terceira. Eu peguei essa parte, 2 à terceira, e passei dividindo. E será que faz sentido isso? É basicamente isso que nós faremos quando tiver expoentes negativos. Se você tiver a elevado a n vezes a elevado a menos n, isso aqui de maneira geral, você já sabe que dá 1, porque seria a elevado a 0. E se você passar o a elevado a n dividindo, nós teremos isso, que vai ser a definição de potência com expoente inteiro. A elevado a menos n vai ser 1 dividido por a elevado a n. Você inverte e considera a potência com expoente negativo no denominador. E ainda a respeito de potência com expoente inteiro, nós temos a noção de inverso multiplicativo. Você já ouviu falar disso? O que é o inverso multiplicativo de um número? Vamos à definição. O inverso multiplicativo de um número A diferente de zero, esse A não pode ser zero, é um número B que satisfaz essa igualdade. Vocês lembram que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, o inverso é um número que, quando multiplica por A, está o elemento neutro, que nesse caso é o 1. E se você passar o A dividindo, você vai obter que o inverso vai ser 1 sobre A. Por exemplo, quem é o inverso multiplicativo de 2? É 1 sobre 2. Observe que quando você multiplica esses dois números, dá 1. Quem é o inverso multiplicativo de 1 sobre 5? É só você inverter. Nesse caso, será o 5. Quando você multiplica esses dois números, dá 1. E essa é a noção de inverso multiplicativo de um número. Temos uma outra propriedade muito interessante. Digamos que a gente tivesse essa divisão de potências de mesma base. Quanto é 2 elevado a 5? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Dividido por 2 elevado a 4. Então, no denominador, aparece 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Observe que dá para cancelar vários termos. Cancela 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2. Sobrou quanto? Sobrou apenas 2. 2 elevado a 1, no caso. E qual a relação que existe entre esse 1 e os expoentes que nós tínhamos original? Vamos a outro exemplo. 3 à terceira dividido por 3 à quarta. Então, no numerador fica 3 vezes 3 vezes 3. E no denominador fica 3 vezes 3, 4 vezes. Dá para cancelar alguns termos também. 3 do numerador com 3 do denominador. E vai sobrar 1 sobre 3, que é a mesma coisa de 3 a menos 1, pelo que nós vimos. Qual a relação que existe entre esse menos 1 e esses expoentes 3 e 4? Observe que o resultado do expoente é a diferença entre os expoentes do que está no numerador e do que está no denominador. E aqui nós temos a definição de maneira geral. Se você tiver uma divisão de potências de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. N menos M, foi o que nós fizemos anteriormente. Nesse caso aqui ficaria quanto? A gente repete a base e subtrai. 5 menos 4, 1. E aqui nesse segundo exemplo, a base repete, que é 3. 3 menos 4, menos 1, que foi o que nós obtivemos anteriormente. Então, aqui é outra propriedade que vocês devem memorizar. Quanto mais propriedades vocês souberem, mais fácil vai ficar o conteúdo. E temos ainda uma outra propriedade, que agora envolve potência de potência. E o que seria isso? Você tem uma potência inicial, por exemplo, 2 à quinta, e esse valor é elevado a uma potência. Vamos lá. O que seria 2 à quinta elevado ao quadrado? É você pegar 2 à quinta e multiplicar 2 à quinta. Só que quanto é 2 à quinta?
é 2 vezes 2, 5 vezes. O mesmo vale para o outro termo, para o outro fator. Então, você fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. No final, o 2 apareceu quantas vezes? 10 vezes. E aqui no segundo exemplo, vai ser 4 à terceira vezes 4 à terceira vezes 4 à terceira, isso 4 vezes, apareceu muitas vezes. Isso daqui vai ser igual a quanto? 4 vezes 4 vezes 4. Faz isso também no segundo termo, no terceiro também, e o quarto. No final, nós temos quantos termos 4 aqui? Temos 12. Então, pela definição, isso aqui é 4 elevado a 12. Mas que relação existe entre esse expoente final e esses dois expoentes iniciais, tanto nesse segundo exemplo quanto no primeiro? Você concorda comigo que 5 vezes 2 é 10 e 3 vezes 4 é 12? Então, quando você tiver potência de potência, você vai multiplicar os expoentes, que é o que está dito aqui nessa propriedade. Se você tiver uma potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Assim como nós fizemos nesse caso aqui, que seria 2 elevado a 10, sem ter que fazer toda aquela expansão que fizemos anteriormente. A mesma coisa no segundo, 4 elevado a 12. Já falamos de potência quando o expoente é natural e quando o expoente é inteiro. Mas como é que seria a potência quando o expoente é racional? Lembrando que o número é racional quando ele pode ser escrito na forma de fração, onde o numerador é um número inteiro e o denominador também, um número inteiro diferente de zero. Para definir a potência com expoente racional, a gente vai precisar da raiz enésima no caso. Nós abordaremos melhor esse conteúdo em um vídeo posteriormente. Como é que a gente vai definir? Se a gente tiver a elevado a uma fração m sobre n, isso daqui vai ser a raiz enésima. Quem estava no denominador veio para o radical de quem? De a elevado a m. Tem um truquezinho que o pessoal usa para memorizar isso. Quem está na sombra, que no caso é o n antes, está na sombra do m, veio para o sol. E quem está no sol, que era o m, veio para a sombra. A gente diz, então, que seria a raiz enésima de a elevado a m. Vamos ao exemplo para ficar mais claro. Como é que a gente poderia escrever isso na forma de raiz? Então, seria 2 elevado a 3 permanece. Aí você tira a raiz com radical 7. Quem estava na sombra veio para o sol. A mesma coisa aqui do item B. Vai ser a raiz enésima de 3 ao quadrado. E quem estava na sombra veio para o sol, que no caso é o 5. No item C, novamente, você escreve a raiz. Dentro da raiz você escreve o 10 elevado à quarta. E no radical aqui você coloca o 9. Também existe a noção de potência com expoente racional, ou seja, com expoente real qualquer. Só que eu preferi parar por aqui. Se vocês souberem usar as propriedades para expoentes naturais, inteiros e racionais, eu ficarei muito satisfeito. Vamos aqui a esse exemplo. Vamos determinar o valor dessa expressão. Raiz de 0,25 mais 16 elevado a menos 3 sobre 4. A gente precisa fazer alguma coisa para facilitar o nosso cálculo. Vamos transformar esse número decimal dentro da raiz em uma fração. Vocês sabem quanto vai ser isso? Vai ser 25 sobre 100. Isso fica na raiz quadrada, mais... Esse 16 pode ser escrito como uma potenciação? Pode sim. 16 é 2 elevado a 4. Então, vamos escrever isso. 2 elevado a 4, isso tudo elevado a menos 3 sobre 4. Eu não falei para vocês ainda, mas quando você tem raiz de uma fração, pode ser escrito como a fração das raízes. Então, fica raiz de 25 dividido por raiz de 100. E aqui eu tenho a potência de potência. Como é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 4 vezes menos 3 sobre 4. Quanto é a raiz de 25? Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 dá 10. E aqui vai ser o quê? Mais... Quanto vai ser esse produto aqui do expoente? 4 vezes menos 3 dá menos 12, dividido por 4 dá menos 3. E agora, o que a gente pode fazer mais? A gente pode simplificar nessa primeira fração por 5, então vai ficar 1 meio, mais... E essa outra aqui a gente pode escrever com expoente positivo, só que para isso a gente precisa inverter. Então, fica 1 sobre 2 a terceira, que nesse caso vai ser 1 meio mais 1 oitavo. Agora eu tenho soma de fração, vocês sabem quanto vai dar isso. Nesse caso, o denominador vai ser 1 oito.
8 dividido para 2 dá 4, vezes 1 dá 4, mais 1. Então, a resposta é 5 oitavos. Observe que saber as propriedades de potenciação nos ajudou a gente fazer essas contas aqui sem usar uma calculadora, que a ideia é justamente essa, que a gente não use calculadora. Vamos fazer esse outro exemplo para descobrir o valor dessa expressão numérica. Vamos usar as propriedades. Quanto é 2 elevado a zero? Qualquer número diferente de 0 elevado a zero é 1. Mais 2 elevado a menos 1. Pode ser escrito como 1 sobre 2. Isso tudo é um numerador, porque no denominador nós temos 4 elevado a menos 1, ou seja, 1 dividido por 4. É a mesma coisa, é o inverso de 4, né? Então, nesse caso, nós temos o quê? Como é que a gente soma essa fração no numerador? O denominador vai ser 2. 2 dividido para 1 dá 2, vezes 1 dá 2, mais 1. Isso dividido sobre 1 sobre 4. Fração de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 mais 1 dá 3, então fica 3 meios vezes 4 sobre 1. Nesse caso vai ser quanto? 3 vezes 4, 12. 12 dividido para 2, que vai dar 6. Me diga se não é fácil. É sim. Vamos a um outro exemplo. Observe que esse exemplo está mais elaborado. Vamos usar as propriedades. Aqui não confunda. Eu tenho menos 2 elevado a 4. O menos não está sendo elevado a 4, porque eu não tenho um parêntese aqui, tá? Então, nesse caso, fica só o menos 2 elevado a 4 mesmo, que você pode escrever como sendo menos 16, mais 3 ao quadrado dá 9, mais 2 a 0, que dá 1. Isso daqui dividido por quanto? Menos 2 ao quadrado vai ser menos 4. E 1/3 elevado a menos 2, a gente pode transformar ele num expoente positivo. Como é que a gente faz? Fica 1 sobre 1/3 elevado ao quadrado. Isso daqui vai ser igual a quanto? 1 dividido por 1/3 vezes 1/3, que vai ser 1 sobre 9. Então, quando a gente tem fração de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 vezes 9 sobre 1, que vai dar 9. Então, essa segunda fração aqui, eu já sei que vai dar 9. Vamos, então, colocar aqui, mais 9. Agora ficou fácil. Esse numerador, quando a gente faz as continhas, dá menos 6, porque 9 mais 1 é 10. 10 menos 16, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. E aqui no denominador, menos 4 mais 9, mesma coisa. Subtrai, 9 menos 4, 5. O sinal do número maior é do 9, então por isso que fica 5 positivo. Então essa é a resposta, menos 6 quintos. Eu espero que vocês tenham entendido. Só para finalizar, eu trouxe aqui um resumo com as principais propriedades de potenciação. Essa primeira aqui, que é a propriedade fundamental. Multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Na divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Se a gente tiver potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Quando a gente tem uma potência elevada a uma fração, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Se a gente tiver A vezes B elevado a N, embora não tenha dito, vai ser o quê? O A elevado a N vezes o B elevado a N. Eu deixo até como tarefinha para vocês se convencerem disso. A mesma coisa se você tiver uma fração. Você pode levar o numerador a esse expoente, dividido pelo denominador elevado a esse expoente. A definição de potência, quando o expoente é negativo, nós vimos também. A gente inverte o número. Inclusive, se o n for 1, nós temos a noção de inverso. O 1 elevado a qualquer expoente vai ser o próprio 1. O a elevado a 0, se o a não for 0, vai ser o próprio 1 também. B elevado a 1, por definição, vai ser o B. Eu espero que tenha entendido. Se por acaso restar dúvida, deixa nos comentários. Bons estudos, nos vemos na próxima aula.